Olá, estou aqui hoje para vos falar de uma frase que nós ouvimos com muita frequência, que é: não faças ao outro aquilo que não gostas que te façam a ti. Será que isto é mesmo assim? Ou será que nós devemos fazer ao outro exatamente aquilo que ele gostaria que lhe fizessem a ele? Imaginem esta situação. Um casal e a mulher chega à casa e vem muito perturbada e diz qualquer coisa deste tipo: não imaginas o que é que me aconteceu hoje? Tive um dia horrível. Eu ia de manhã para o emprego, íamos em fila, na estrada, devagar. De repente o trânsito parou com mais rapidez, eu fiz uma paragem mais brusca e o carro de trás veio de lá e bem! Foi um estrondo, não imaginas, uma coisa horrível. Saí do carro e o homem só me dizia que eu é que tinha culpa, que eu estava distraída, que eu não sabia o que é que fazia, que eu nem devia andar na estrada, que era um perigo, os carros à volta, toda a gente a mandar bocas, foi uma coisa horrível. Eu só chorava, 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 não sabia o que é que havia de fazer à minha vida e o homem bem, sempre a dar na cabeça. E ele: olha, então e o carro ficou muito amolgado? Não, o carro não ficou nada amolgado. O carro está perfeito, tem um risco, uma coisa sem importância nenhuma. Mas depois, ainda por cima, cheguei ao emprego e a minha colega, eu ia atrasada, ia chateada, desesperada, e ela nem foi capaz de me dizer um bom dia. E nem meia hora depois estava-me a pedir ajuda para o computador. É uma cínica aquela fulana. Olha, e vocês preencheram a declaração amigável? Não, sim, preenchemos, mas não é disso que estou a falar. O que eu estou a dizer é que passei um dia horrível, que estou exausta, que estou irritada. Já passaram por uma situação destas? É uma situação familiar para vocês? Pois é. Efetivamente, homens e mulheres são diferentes. E esta história que eu acabei de contar não é necessariamente sempre assim. Pode ser assim, pode ser ao contrário. Mas é frequente que as mulheres têm mais tendência para se focarem ou para valorizarem as emoções, as relações, a empatia, o apoio umas às outras. Enquanto que os homens tendem a valorizar mais a resolução de problemas, são mais orientados para a competência, para a autonomia, para as coisas concretas. Então, deste ponto de vista, criam-se muitas vezes alguns conflitos com base exatamente nestas diferenças de personalidade ou de valores. Então, os homens, de uma forma geral, quando têm um problema, o que é que os homens fazem? Os homens isolam-se, vão para a sua caverna e tentam resolver o problema sozinhos, porque valorizam a competência e, portanto, o objetivo deles é, quando têm um problema, resolver o problema sozinhos. Depois de resolverem o problema, acabou, está resolvido, seguem em frente. Só se não conseguirem resolver o problema sozinhos é que eles procuram alguém para partilhar o problema e o objetivo deles é só e exclusivamente que a outra pessoa os ajude a resolver o problema. Já as mulheres, por outro lado, quando elas têm um problema, normalmente não têm só um problema, ou normalmente começa por um problema e depois tem mais outro problema e depois mais uma outra frustração e mais uma outra angústia e um conjunto de emoções fortes aqui associadas a estes vários problemas. E o que é que a mulher precisa nestas circunstâncias? Não é de resolver o problema. O que elas precisam é de desabafar. Quando a mulher desabafa e vai falando sobre estes vários problemas e sobre as várias emoções, ela vai processando essas informações, vai ganhando clareza e, ao mesmo tempo, vai acalmando estas emoções mais fortes. Nesta história que eu vos contei, o homem que estava a ouvir as histórias e os problemas, os problemas desta mulher, o que é que ele fez? Fez exatamente aquilo que ele gostaria que lhe fizessem a ele, que é tentar ajudá-lo a resolver o problema, ou a tentar ajudá-la a ela a resolver um problema. Que efetivamente não é um problema que ela tinha. O problema dela não estava relacionado com o carro. O problema dela estava relacionado com todas aquelas emoções que o acidente com o carro lhe despertaram.
E, portanto, o que ela queria era única e exclusivamente que ele lhe desse eco a essas emoções, que percebesse porque é que ela estava irritada, porque é que ela estava angustiada, porque é que ela estava furiosa. Quando ela percebe que as respostas dele não vão ao encontro das necessidades dela, aquilo que ela faz é juntar mais uma frustração. Essa frustração acaba normalmente por criar uma discussão, por ser origem para uma discussão. Do ponto de vista dele, que só queria ajudar, não consegue compreender porque é que ela se irritou também com ele. E, portanto, acaba mesmo por perder a vontade de a ouvir. Isto acaba por um lado, confirmar a teoria dela de que ele não a ouve. E, por outro lado, confirma a teoria dele de que as mulheres são muito difíceis de compreender. Então, aqui está um exemplo de como é que fazermos aos outros aquilo que gostamos que nos façam a nós próprios nem sempre é o mais certo. Aquilo que nós precisamos efetivamente é de perceber as necessidades dos outros, compreender essas necessidades e ir ao encontro dessas necessidades para lhes dar resposta. Até breve!